Deus me ensina a te escutar. Senhor, por que eu não consigo te ouvir? Essa é uma das orações mais sinceras que um coração quebrado pode fazer. Não é uma pergunta feita por quem desistiu, mas por quem ainda espera, quem ainda acredita, quem ainda tenta, mas que mesmo assim sente que a voz de Deus está distante, ou pior, silenciosa. Há momentos na jornada em que você ora e só escuta o eco do próprio pensamento, em que você dobra os joelhos, mas parece que está falando com as paredes. Você lê a Bíblia, ouve louvores, busca em todo lugar alguma resposta, mas tudo o que encontra é um silêncio que parece cada vez mais alto. E no fundo começa a vir aquele medo. Será que fui eu que me afastei? Será que Deus se calou? A verdade, porém, é mais profunda. Muitas vezes, o problema não é que Deus não está falando. O problema é que o mundo está gritando alto demais. Nossos medos, pressões, distrações e ansiedades abafam a voz suave do Espírito. A alma está tão ocupada tentando sobreviver que se esquece de apenas ouvir. Você já percebeu como a voz de Deus nunca vem com ruído? Ela não compete com o caos, ela não impõe, ela não grita, ela sussurra, porque Ele quer ser ouvido por quem escolhe ouvir, e não apenas por quem está desesperado por respostas. Deus quer relacionamento, não apenas pedidos. Ele deseja ser buscado, não como uma chave para abrir portas, mas como o próprio caminho. Mas nós desaprendemos a escutar. Aprendemos a falar, a pedir, a clamar, a argumentar, mas esquecemos que, às vezes, o maior ato de fé é o silêncio. É sentar aos pés do Pai e dizer: não vim pedir nada hoje, só quero ouvir a tua voz. Só que isso exige entrega, exige tempo, exige quebrar o ritmo acelerado da mente e aquietar o coração. E isso é difícil, porque vivemos rodeados de ruídos, externos e internos. O celular não para, as cobranças não cessam, as lembranças machucam e os pensamentos não se calam. Mas existe um lugar dentro de nós onde Deus ainda fala. Um lugar que o mundo não pode tocar. Um lugar onde, mesmo sem palavras, o Espírito Santo comunica tudo o que a alma precisa. E para chegar lá, às vezes, é preciso parar, desligar tudo, fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Deus, me ensina a te escutar. Porque escutar a voz dele é mais do que ouvir sons. É discernir direção, é reconhecer a paz no meio da dor, é perceber que mesmo quando tudo parece parado, algo está se movendo dentro da alma, é sentir que mesmo em silêncio, ele está ali, presente, real, fiel. Essa oração, me ensina a te escutar, é uma oração corajosa, porque quem aprende a ouvir Deus precisa estar disposto a calar o próprio ego, a renunciar os próprios planos, a dizer sim mesmo quando dói. Porque a voz dele não vem para massagear o nosso conforto, ela vem para moldar o nosso propósito. E talvez seja por isso que você ainda não consegue escutar. Não porque ele se afastou, mas porque ainda há muito ruído dentro de você. E hoje, talvez seja o dia de começar a silenciar, de deixar o orgulho de lado, de parar de pedir por respostas prontas e apenas pedir por sensibilidade, sensibilidade espiritual, coração quebrantado, alma disponível, porque quando o coração se rende, o céu se aproxima. E quando o céu se aproxima, a voz de Deus se torna clara. E é isso que Ele quer hoje. Não promessas, não fórmulas, só isso.
Filho, filha, me escuta. Há um tipo de silêncio que machuca mais do que 1000 palavras duras. É o silêncio de Deus quando o coração está gritando. Quando você dobra os joelhos com o peito apertado, esperando ouvir uma resposta, uma direção, uma palavra, e tudo o que encontra é o eco da própria voz. Você já passou por isso? Já teve dias em que parecia que o céu estava fechado, em que nenhuma oração fazia sentido, em que você lia a Bíblia, mas ela parecia distante, como se estivesse falando com outra pessoa e não com você? É nesses momentos que a dúvida começa a rondar. Será que estou fazendo algo errado? Será que Deus se afastou? Será que Ele cansou de mim? Mas o silêncio de Deus não é indiferença, e muito menos rejeição. Na maioria das vezes, é cuidado, é ensino, é processo. Ele está te ensinando a confiar nele, mesmo sem explicações, a amar a presença, mesmo sem recompensas imediatas, a amadurecer sua fé, não baseada em sensações, mas em convicções. O silêncio de Deus não significa que ele parou de agir. Significa que ele está agindo onde você não pode ver. No invisível, no íntimo, no mais profundo da sua alma. Porque o que ele quer fazer em você é maior do que uma resposta rápida. É transformação. A fé de muitos se baseia em sinais. Mas a fé que atravessa o vale é forjada no silêncio. É quando você continua buscando mesmo sem sentir, quando você continua orando mesmo sem ouvir, quando você continua crendo, mesmo quando parece que o céu se calou. É nessa hora que você precisa se lembrar. O silêncio também fala. Ele revela o quanto você confia. Ele expõe o que você espera dele. Ele purifica os ruídos da alma até que só reste o essencial. E o essencial, às vezes, não é uma resposta. É só a certeza de que ele está ali. Deus fala com quem se dispõe a ouvir, mas também ensina no silêncio. E nem todo silêncio é ausência. Há silêncios que são gestos de amor. Há silêncios que protegem, que preparam, que amadurecem. Lembra de Jesus no deserto? 40 dias em jejum, sozinho, sendo tentado. E durante todo esse tempo o céu ficou em silêncio. Nenhuma palavra do Pai, nenhuma manifestação gloriosa. E mesmo assim, Jesus permaneceu. Porque ele conhecia a voz de Deus, mesmo quando ela não se pronunciava. E você também pode aprender isso. Você pode aprender a discernir a presença de Deus no meio do silêncio. A perceber que, mesmo sem ouvir uma palavra, Ele está te moldando. Ele está te ensinando a descansar, a confiar, a não depender de emoções passageiras. Então hoje, se tudo estiver quieto, não se desespere. Ouça o que está por trás desse silêncio. Talvez seja Deus dizendo: confia em mim, eu estou aqui. Mesmo sem palavras, estou trabalhando. Não fuja desse silêncio. Ele é sagrado, porque é nele que o coração se aquieta. E a alma começa finalmente a escutar. Nem sempre o problema está na voz de Deus. Muitas vezes o problema está no barulho da alma. O coração está inquieto, a mente agitada, as emoções embaralhadas. E assim, mesmo que o céu esteja falando, a alma não escuta. Não porque é surda, mas porque está ocupada demais tentando sobreviver ao caos interior. Aprender a escutar a Deus exige mais do que ouvidos, exige entrega. É preciso silenciar por dentro. Isso não acontece com uma prece rápida, não acontece por fórmula. É um processo, é uma rendição lenta, profunda, quase dolorosa.
Porque quando o coração começa a se calar, tudo o que foi acumulado dentro dele começa a aparecer. Mágoas escondidas, medos antigos, orgulho disfarçado de força, feridas que nunca cicatrizaram. Tudo isso vem à tona, e é por isso que muitos desistem de escutar Deus. Porque antes de ouvir a voz dele, é preciso encarar a própria voz. E ela nem sempre é bonita. Às vezes é amarga. Às vezes é cheia de julgamentos, autopunição, ruídos do passado. Mas só quem atravessa esse deserto interior chega ao oásis da presença. Só quem se permite esvaziar é capaz de ser preenchido. E escutar a voz de Deus é, antes de tudo, ser esvaziado de si. Talvez você esteja nesse ponto agora, tentando escutar Deus, mas tudo o que ouve é culpa, confusão, lembranças, vozes do passado dizendo que você não é suficiente, que você nunca vai mudar, que Deus não te quer mais. Mas escuta com atenção, essas vozes não são dele, são ecos da dor, fragmentos do que a vida te disse, mas não é o que o céu está dizendo. A voz de Deus não machuca, cura, não acusa, restaura, não condena, transforma. Ela é firme, mas cheia de amor. Corrige, mas com compaixão. Direciona, mas sem pressionar. E para ouvi-la, você não precisa de um templo cheio, de um culto com multidões, nem de uma atmosfera perfeita. Tudo o que você precisa é de um lugar secreto dentro de você, onde só ele entra. E esse lugar pode ser o seu quarto, o carro, o banheiro ou o fundo do seu poço. O que importa não é o lugar físico, é a disposição do coração. É nesse lugar que a alma começa a se aquietar. A mente desacelera, o coração amolece e, de repente, entre pensamentos soltos, surge um versículo, uma lembrança, uma paz que não faz sentido. E você entende, foi ele. É assim que a voz de Deus se manifesta. Não sempre com palavras audíveis, mas com sinais internos, uma direção que você não sabe explicar, um consolo que ninguém te deu, uma força que brota do nada. Isso é Ele. Isso é escutar com o Espírito. E quanto mais você se permite silenciar, mais você escuta. Não o que você quer, mas o que você precisa. Não para alimentar o ego, mas para alinhar a alma. Por isso não tenha medo do silêncio. Não fuja do confronto interior. Porque quando a alma se cala, o espírito começa a falar. E quando ele fala, tudo muda. Num mundo onde todo mundo fala, ouvir se tornou uma arte esquecida. Todos querem opinar, ensinar, aconselhar, corrigir. Há vozes por todos os lados, no celular, na televisão, nas redes sociais, na família, na mente. E nesse mar de ruídos, a voz de Deus muitas vezes se torna apenas mais uma, ou pior, se perde completamente. Mas a voz de Deus não entra em disputa, ela não compete com os sons do mundo. Ela não se impõe sobre o caos da nossa agenda, nem grita mais alto do que nossos medos. Ela sussurra, e esse sussurro, tão suave e puro, só pode ser discernido por quem está disposto a calar tudo o resto. É por isso que escutar Deus exige mais do que atenção, exige discernimento. E o que é discernir? É perceber o que não é óbvio, é reconhecer uma direção que não vem da lógica, mas do espírito. É sentir que mesmo quando tudo ao redor aponta para um caminho, há uma paz inexplicável apontando para outro. É saber que mesmo quando o mundo diz vai, Deus às vezes está dizendo espera. Mas como discernir essa voz no meio de tantas outras? É preciso intimidade. Quanto mais você anda com alguém, mais rápido reconhece sua voz, mesmo em uma multidão. E com Deus é assim. A intimidade com Ele afina os ouvidos da alma.
Você começa a perceber padrões, toques sutis, sinais que antes passavam despercebidos. Um versículo que parece saltar da página, uma música que toca exatamente o que você precisava ouvir, um silêncio que carrega uma resposta. E tudo isso vem com o tempo, com constância, com presença. Não é mágico, não é automático, é relacional. Escutar a Deus é como aprender um novo idioma. No começo, você entende uma palavra aqui, outra ali. Às vezes acha que ouviu certo, mas não tem certeza. Às vezes, interpreta errado. Mas quanto mais você se expõe à presença dele, mais claro tudo se torna. A sensibilidade cresce, o discernimento se afia, a conexão se aprofunda. E isso não depende de quão santo você é, nem de quantos anos de igreja tem. Depende de sede, de humildade, de um coração que ora. Senhor, eu não quero só falar contigo, quero aprender a te escutar. Porque a verdade é que Deus fala com todos os que se dispõem a ouvir. Não apenas com pastores, líderes ou gente espiritual, mas com o simples, com o quebrado, com o que se achega em sinceridade. Você pode estar em meio ao barulho agora, pode estar confuso, pode nem saber por onde começar. Mas se hoje, ainda que com a alma cansada, você disser, Senhor, me ensina a discernir a tua voz, Ele vai te atender. Talvez não como você espera, talvez não com trovões, mas com paz, com direção, com pequenos sinais que só quem está sensível consegue captar. E aos poucos você vai perceber, aquela confusão interior começa a se dissipar. E uma nova sensibilidade espiritual nasce. A voz de Deus está falando. Ela sempre esteve. O que muda é a nossa capacidade de discerni-la. Existem dores tão antigas e tão escondidas que nem nós mesmos sabemos onde elas estão. Feridas que enterramos com o tempo, mágoas que disfarçamos com sorrisos, traumas que mascaramos com atividades e seguimos sobrevivendo, fingindo que superamos. Mas a alma sabe, o corpo sente, a vida grita. É por isso que muitas vezes, quando pedimos para ouvir a voz de Deus, Ele não responde falando do futuro. Ele começa falando do passado, não para nos aprisionar, mas para nos libertar. Porque há respostas que não chegam enquanto a dor ainda grita mais alto. Há promessas que não se cumprem enquanto o coração ainda sangra por dentro. E então, no silêncio da oração, Deus começa a tocar em lugares que evitamos. Ele começa a trazer à tona lembranças que você preferia esquecer, pessoas que feriram, palavras que marcaram, situações que moldaram quem você é hoje e que ainda influenciam como você escuta. Porque a verdade é que muitos de nós ouvimos a voz de Deus através do filtro da nossa dor. Se fomos rejeitados, achamos que Ele também vai nos rejeitar. Se fomos ignorados, pensamos que Ele nos ignora. Se vivemos cercados de culpa, achamos que a voz dele será sempre de julgamento. Mas não é. A voz de Deus cura, não machuca. Ela acolhe, não condena. Ela ilumina, não confunde. Mas para escutá-la como ela realmente é, você precisa permitir que Ele limpe os ouvidos da alma, que Ele quebre os filtros da rejeição, da culpa, do medo, que Ele fale direto ao seu espírito, sem as distorções da dor. É por isso que às vezes, antes de Deus te dar uma nova direção, Ele vai te levar de volta para curar aquilo que você tentou esquecer. Ele não faz isso para reabrir a ferida. Ele faz para fechar de verdade, porque só um coração curado consegue escutar com clareza. A voz dele tem o poder de ir onde mais ninguém foi.
ela desce ao lugar onde nenhuma terapia alcançou, onde nenhum conselho chegou, onde nenhuma oração de outros penetrou, porque é dele, e ela vem suave, firme, amorosa, como um toque que desfaz as correntes da alma. Você pode estar dizendo, mas eu não sei se estou pronto para isso. E Deus responde, eu te conheço mais do que você, e eu sei o que você precisa. A partir do momento em que você diz, Senhor, me ensina a te escutar, Ele começa a curar a parte de você que não conseguia ouvir. Porque escutar Deus exige sensibilidade, mas também exige cura. Cura dos gritos interiores, cura dos pensamentos repetitivos, cura das vozes que você ouviu durante toda a vida, dizendo que você não era suficiente. Hoje, o céu quer silenciar todas essas vozes, para que você escute só uma, a voz que te formou, a voz que te chamou pelo nome, a voz que ainda hoje te chama de filho, de filha, a voz que não mente, que não manipula, que não te usa, mas te ama. Você pode até não ter ouvido essa voz claramente ainda, mas se chegou até aqui é porque ela já começou a te alcançar. Porque a voz de Deus não depende de ouvidos treinados, ela alcança até o espírito mais ferido. E quando ela toca, a alma sabe, foi Ele. Você já percebeu como Deus quase nunca tem pressa? Enquanto o nosso coração clama por respostas imediatas, Ele sussurra, espera. E esperar dói. Porque a espera escancara nossa ansiedade, revela o quanto ainda queremos controlar tudo. Mostra o quanto, na verdade, não confiamos tanto quanto dizemos confiar. É fácil declarar que confiamos em Deus quando Ele fala logo, quando a resposta vem clara, quando o caminho está desenhado. Difícil é confiar quando Ele se cala, quando o céu parece de bronze. Quando você ora e o único som que volta é o da sua própria respiração. Mas é exatamente nessa espera que a voz de Deus está agindo. Sim, a espera também fala. Ela fala que nem tudo está pronto ainda, nem o cenário, nem você. Fala que há coisas que só podem ser ensinadas na demora. Fala que Deus está mais interessado na sua transformação do que na sua conveniência. E é por isso que, muitas vezes, antes de te entregar uma direção, Ele te entrega o silêncio. Porque o silêncio esvazia o ego, desarma a pressa, quebra o orgulho. Ele faz você se render, não porque cansou, mas porque entendeu. Entendeu que não precisa mais correr para ser aceito, não precisa mais gritar para ser ouvido, não precisa mais exigir para ser amado. Deus já está ali, e isso basta. A espera gera profundidade, e a profundidade prepara o espírito para escutar o que a alma, sozinha, não compreenderia. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos para ocupar o trono. E nesse tempo de espera, ele fugiu, foi traído, rejeitado, abandonado. Mas foi também nesse tempo que ele escreveu os salmos mais profundos, os mais sinceros, os mais íntimos. Porque foi ali que ele aprendeu a escutar. Escutar não com os ouvidos, mas com o coração. Escutar que mesmo sendo caçado, ele era protegido. Mesmo rejeitado, era escolhido. Mesmo solitário, era amado. Você está nesse tempo agora? Se está, saiba, a espera não é castigo, é preparação, é afinação, é Deus ensinando você a distinguir a voz dele das vozes do medo, do desespero, da carência. E quando ele finalmente falar, e ele vai falar, você vai reconhecer, porque já terá aprendido a escutar não com ansiedade, mas com paz, não com pressa, mas com fé. Não com desespero, mas com confiança. Hoje, talvez você ache que Deus está em silêncio,
mas na verdade ele está dizendo: fique comigo, só comigo, e eu te ensinarei a ouvir além das palavras, porque a voz de Deus não é apenas som, é presença, e a presença dele fala, mesmo quando parece calada. Escutar a voz de Deus não muda de imediato as circunstâncias ao redor, mas muda algo ainda mais importante: você. Antes de abrir portas, Deus abre os olhos. Antes de mudar cenários, Ele muda perspectivas. Antes de trazer respostas, Ele traz consciência. É por isso que quando você começa a discernir a voz dele, as coisas não melhoram da forma como o mundo espera, mas algo profundo acontece. Você não se desespera mais tão fácil. Você não se entrega ao medo como antes. Você começa a confiar de verdade. E isso não é porque tudo se resolveu. É porque a presença dele se tornou mais real do que qualquer problema. Quando você aprende a escutar Deus, a alma se aquieta. As vozes internas se calam. Aquelas cobranças antigas, os traumas que gritavam, os pensamentos acusadores, tudo isso começa a perder força. Porque agora existe outra voz guiando você. Uma voz que não se impõe, mas convence. Que não grita, mas guia. Que não acusa, mas transforma. E essa transformação não tem a ver com ser melhor ou mais espiritual. Tem a ver com ser mais inteiro, mais alinhado, mais sensível. Você começa a perceber que a voz de Deus estava presente em detalhes que antes passavam despercebidos. Na brisa leve da manhã, na letra de uma canção, num versículo que você já leu 1000 vezes, mas hoje te atravessa como nunca, em um silêncio que agora você entende. Não é ausência, é presença sutil, poderosa e real. É como se o mundo inteiro ainda estivesse gritando, mas você não se perde mais no ruído, porque agora você conhece a voz do seu Pai, e isso muda tudo. As decisões não são mais guiadas pelo medo, os caminhos não são escolhidos pela ansiedade, o coração não se desespera diante do silêncio, porque você aprendeu a escutar. E quem aprende a escutar Deus, aprende também a esperar, a descansar, a obedecer, mesmo sem entender. É aqui que a verdadeira fé nasce, não da pressa de quem quer resultados, mas da intimidade de quem confia na voz que guia. Não da força de quem quer controlar tudo, mas da entrega de quem sabe: se ele falou comigo, eu posso seguir. E mesmo que ele ainda não tenha falado, você permanece. Porque agora você sabe que escutar Deus não é só sobre ouvir palavras, é sobre caminhar com Ele. É sobre reconhecer sua voz em meio ao caos e principalmente dentro do silêncio. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está se abrindo. Você está aprendendo, está amadurecendo e, sem perceber, já está escutando. Não como quem exige, mas como quem ama, como quem confia, como quem sabe que, mesmo em silêncio, Deus fala com quem escolhe ficar. Quando você aprende a escutar Deus, uma nova sensibilidade nasce dentro de você. De repente, coisas que antes te moviam já não te tocam mais. Decisões que você tomaria sem pensar agora passam pelo crivo da oração. Caminhos que pareciam lógicos perdem o brilho. Porque quando a alma reconhece a voz do Pai, nada mais é tão confiável quanto ela. A voz de Deus não é apenas consolo, ela é direção. Ela te tira do lugar onde você está e te leva ao lugar onde você deveria estar. Ela não apenas alivia a dor, ela aponta o propósito.
Muitas vezes oramos pedindo por um chamado. Queremos saber qual é a missão, o destino, a obra, mas ignoramos que o chamado começa na escuta. Antes de qualquer envio, existe um tempo de ouvir. Antes de Moisés libertar o povo, ele ouviu a voz no deserto. Antes de Elias enfrentar os reis, ele ouviu a voz no monte. Antes de Paulo pregar aos gentios, ele ouviu a voz no caminho. O verdadeiro ministério, o verdadeiro propósito, começa com um ouvido treinado. Porque Deus não age por impulso, ele age por revelação. E quem não ouve, age por emoção. Quem ouve, age por convicção. E talvez seja esse o motivo pelo qual Deus tem te mantido em silêncio por tanto tempo. Não é castigo, é treinamento. Você estava esperando por uma missão, mas ele estava ensinando a escuta. Você queria pressa, ele queria profundidade. Você queria um palco, ele queria um altar secreto onde só vocês dois existissem. E agora, finalmente, algo mudou. Você já não tem tanta ansiedade, já não precisa de sinais grandiosos. Basta uma paz interior, basta um leve direcionamento, e isso é sinal de maturidade espiritual, porque agora você não apenas escuta a voz, você confia nela. Não é mais sobre ter certeza de tudo, é sobre caminhar mesmo quando não entende tudo, porque você reconhece quem está guiando. É nesse lugar de escuta profunda que nascem as direções que mudam vidas. Não aquelas que te colocam em destaque, mas aquelas que alinham o coração com o céu. Você começa a dizer não para o que parecia bom, porque ouviu um não sutil dentro do espírito. Começa a dizer sim para o que parecia incerto, porque uma paz te envolveu no silêncio da oração. Esse é o poder de escutar Deus. Ele não grita, mas guia. Ele não explica, mas convence. Ele não obriga, mas inspira. E você já não vive mais por respostas imediatas, mas por relacionamento contínuo. Já não busca apenas direção para as grandes decisões, mas também para as pequenas atitudes, porque escutar a voz de Deus se torna parte de quem você é, não um evento, mas um estilo de vida. E quando isso acontece, tudo muda. A alma se acalma, a fé amadurece, e o coração entende, enfim, que não há lugar mais seguro do que dentro da voz de Deus. Existe um momento na caminhada com Deus em que algo muda. Você já não o busca apenas por direção. Você já não espera só respostas. Você já não ora para obter. Você ora para estar. É o ponto em que escutar a voz de Deus deixa de ser um esforço e passa a ser uma comunhão, onde a oração deixa de ser monólogo e se torna um diálogo contínuo, silencioso, profundo, onde você não fala o tempo todo, nem espera que ele fale com palavras, porque agora você reconhece a presença, e isso basta. Essa é a verdadeira intimidade. A alma não está mais aflita. O espírito não está mais correndo atrás de sinais. Você aprendeu que a voz de Deus não está apenas no que ele diz, mas no que ele é. Agora, a escuta acontece até no barulho do mundo. Você ouve ele quando está dirigindo, quando está lavando louça, quando está sentado, quieto, e um pensamento inesperado atravessa sua mente com uma paz que não é sua. E você reconhece, é ele. Você se acostumou a perceber a linguagem do céu, não mais com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. E nessa intimidade, você descobre algo que talvez nunca tivesse buscado. Deus fala com quem o ama
por quem Ele é, e não só pelo que Ele faz. Agora, você não corre mais para Ele apenas em tempos de crise. Você vai porque sente falta, porque a presença dEle é o único lugar onde sua alma respira com verdade. E aqui, algo ainda mais lindo acontece. Você começa a reconhecer que a voz de Deus estava presente em momentos da sua vida que antes pareciam confusos. Naquela perda que te ensinou a valorizar, naquela espera que te ensinou a confiar, naquele silêncio que parecia abandono, mas que era proteção. Você entende que Ele sempre falou, mas agora você escuta. E essa escuta constante molda o seu jeito de viver, muda sua postura, sua sensibilidade, sua forma de amar, de decidir, de reagir. Você começa a perguntar antes de agir, a ouvir antes de julgar, a silenciar antes de responder, porque agora, mais do que acertar, você quer agradar. E é assim que a voz de Deus cumpre o seu maior propósito. Não apenas te levar para o lugar certo, mas te transformar na pessoa certa. Você começa a refletir o que escuta, a carregar a paz que te alcançou, a oferecer consolo com a mesma voz que um dia te curou. E o mais belo é que mesmo diante das próximas dores, das próximas dúvidas, dos próximos vales, você não terá mais medo. Porque saberá que a voz que te guiou até aqui nunca vai te abandonar. Depois que você aprende a escutar a voz de Deus, algo muda para sempre dentro de você. Não é que você nunca mais vá sentir silêncio, não é que você nunca mais vá ter dúvidas, mas agora você reconhece, você sabe distinguir o que vem dele e o que não vem. A confusão já não reina, a ansiedade já não domina, porque o seu coração aprendeu a repousar na presença e, principalmente, a confiar na direção invisível da voz de Deus. Essa voz não é um som que você ouve de vez em quando, é uma presença constante, é um sopro no espírito, é um sim que traz paz, é um não que traz proteção, é um silêncio que carrega consolo. A partir daqui, sua vida nunca mais será levada pela maré, porque você tem bússola, tem referencial, tem um pastor que fala e você aprendeu a escutar. A intimidade que foi gerada no silêncio agora se torna sustento, porque nos dias bons, essa voz te lembra da gratidão, e nos dias maus, essa mesma voz te lembra que você não está sozinho. Escutar a Deus é mais do que um momento de oração. É um estilo de vida, é andar atento, é viver em comunhão. É fazer perguntas pequenas no meio do dia e perceber que a resposta pode vir de forma sutil, mas certeira. E talvez a maior bênção de todas não seja apenas ouvir o que fazer, mas ouvir quem você é para Deus. Essa voz que um dia parecia tão distante, hoje te chama de filho, te chama de filha, diz que você pertence, diz que você não é um erro, nem um caso perdido. Diz que você foi escolhido antes mesmo de aprender a escutar. E agora que você escuta, sua identidade se firma, suas raízes se aprofundam, sua fé amadurece. Você percebe que não precisa mais correr atrás de sinais visíveis, porque a presença invisível dele se tornou mais real do que tudo. E mesmo que o mundo tente te distrair novamente, mesmo que os dias fiquem escuros outra vez, você sempre saberá para onde voltar, para a voz que te achou no meio do silêncio. Porque essa voz, agora que foi reconhecida, nunca mais se apaga. Hoje eu não quero te pedir nada, quero apenas estar diante de ti, em silêncio. Porque sei que o teu silêncio carrega direção, carrega amor, carrega presença. Senhor, me ensina a te escutar, me ensina a calar as vozes do mundo, a silenciar os gritos da alma,
a discernir a tua voz no meio da confusão. Me ensina a confiar mesmo quando não entendo, a descansar mesmo quando o céu parece calado, a reconhecer a tua voz nas pequenas coisas, nos detalhes, nas pausas. Cura meu coração para que eu não ouça a tua voz através da minha dor, mas sim através do teu espírito. Arranca todo medo, toda pressa, toda culpa e me ensina, Senhor, não apenas a ouvir com os ouvidos, mas a escutar com a alma, porque a tua voz é tudo o que eu preciso. Que a partir de hoje eu viva em comunhão contigo, não só quando precisar de respostas, mas em todos os dias, nos altos, nos baixos, nos silêncios, nos recomeços. Eu te agradeço, porque mesmo quando eu não percebia, tu sempre estiveste falando comigo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não vá embora em silêncio. Deixe um sinal aqui nos comentários. Escreva: Senhor, me ensina a te escutar. Ou compartilhe o que você sentiu, o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Estamos aqui para orar com você e por você. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também estão precisando ouvir essa palavra. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aqui você encontra consolo, direção e presença todos os dias. E compartilhe com alguém que está perdido, cansado ou achando que Deus não fala mais. Talvez essa pessoa só precise de um empurrãozinho. E esse vídeo pode ser o começo. Deus ainda fala. E Ele pode usar você para que alguém volte a escutar.